Estando na hora regimental, gostaria de convidar os senhores vereadores para virem a plenário, solicitar a nossa secretária, a delegada Sheila, que faça a chamada dos senhores vereadores. Doutor Adriano Miranda. Vereadora Ana Rossignoli. Presente. André Mariano. Presente, excelência. Doutor Antônio Aguiar. Presente, excelência. Cido Reis. Sargento Melo. Charles Evangelista. Wagner de Oliveira. João Coteca. Excelência. Presente. Kennedy Ribeiro. Fiorilo. Presente. Zé Márcio. Presente. Júlio Obama Júnior. Pardal. Marlon Siqueira. Betão. Presente. Rodrigo Matos. Presente. Delegada Sheila, presente. Castelar. Presente, excelência. Havendo número legal em nome do povo de Juiz de Fora suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da 9ª reunião ordinária do 9º período, solicitando a leitura das correspondências. Não há correspondência. Não havendo correspondência, a leitura dos requerimentos. Vereador Pardal. Solicita concessão de isenção do imposto predial e territorial urbano IPTU para os imóveis localizados no bairro Linhares e Bom Jardim, nas proximidades da penitenciária de Linhares e do Ceresp. Vereadora Ana Rossignoli, que seja providenciada uma rotatória de massa asfáltica entre as ruas Barão do Retiro, Rua Marumbi e Rua Mário Ferreira de Siqueira, no bairro Marumbi. Vereador Fiorilo, solicitando ao prefeito Bruno Siqueira urgentemente inclusão no planejamento municipal de assaltamento, os logradouros, ora relacionados. Vereador Betão. Implantação de quebra-molas. Na Avenida Denar Rocha, principalmente em frente à Escola Municipal Augusto Gotardello. Vereador Cido Reis, solicitação de doação de lâmpadas para reparo da iluminação com a substituição das lâmpadas queimadas. Doutor Adriano Miranda. Tapa-buracos na rua Pedro Moreira Cavalcante, entre os números 60 e 105, no bairro Jardim Natal. Vereador João Coteca, manutenção em Boca de Lobo, na rua Antônio Bernardo, próximo ao número 58, no bairro Jardim Natal. Vereador João Coteca, recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Geraldo Scaldini Machado, no bairro Jardim Natal. Vereador João Coteca. Placa de velocidade da rua José Lourenço Brion, no bairro Santa Cruz. João Coteca. Colocação de 2 redutores de velocidade ou tráfego calmo na extensão das ruas Vargas Pereira da Costa, próximo aos números 23 e 31, no bairro São Judas Tadeu. Capina e limpeza no canteiro central da Avenida JK, em toda a sua extensão. Vereador Sargento Melo. Reestruturação e manutenção do canteiro que divide a rua Antônio da Silva, próximo ao número 275, que separa a referida via com a Avenida Brasil, no bairro Barbosa Laje. Kennedy Ribeiro. Reforma do posto médico de Valadares. Marlon Siqueira. Limpeza do córrego da rua Zaquia Nami Mocadesse. Marlon Siqueira, troca das lâmpadas da rua Dom Silvério. Também um caminhão-pipa para o bairro Monte Verde. Agora do vereador Júlio Obama. Manutenção da rede elétrica da rua Silva Jardim. Retirada dos projetos de lei número 183 de 2017, número 134 de 2017, número 127 de 2017. Delegada Sheila, demarcação e pintura de faixa, indicativa de sinalização horizontal e vertical na rua Açaí, em frente à Escola Caíque Rocha Pombo.
Também tapa-buracos na rua Luiz Felé, no bairro Santo Antônio. Também tapa-buraco na rua Francisco Rodrigues Silva, no bairro Santo Antônio. Vereador Charles Evangelista. Faixa de pedestre na Avenida Brasil, próximo ao número 7.695, no bairro Cerâmica. Também um redutor de velocidades na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, próximo ao número 11.423, no bairro Barreira do Triunfo. Pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Maria Marcelina Franco, no bairro Ponte Preta. Construção de bocas de lobo na rua Engenheiro Hugo Vocurca Filho, próximo ao número 95, no bairro Barbosa Laje. Manutenção da praça do bairro São Pedro, na Avenida Senhor dos Passos. Lidos os requerimentos. Os requerimentos estão em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Fazer leitura dos pedidos de informação. Pedido de informação do vereador Fiorilo ao excelentíssimo senhor Bruno Siqueira para prestar informação sobre o seguinte: quando terá início a obra? Qual o prazo ao seu término da construção da ponte da Avenida Santa Luzia com a rua Água Limpa, bairro Santa Luzia? Pedido de informação do vereador Sargento Melo. Senhor Prefeito Municipal, através da CETRA, porque a linha de ônibus 538 do Jardim Casa Branca teve seu itinerário alterado, deixando de passar na rua Monteiro Lobato, no trajeto bairro Centro. Lidos os pedidos de informações. Os pedidos de informação estão em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Fazer a leitura das moções. Moção de aplausos do vereador Marlon Siqueira para Léo Peixoto. Do vereador Marlon Siqueira, moção de aplausos ao tenente Gilmar da Silva. Lidas as moções. As moções estão em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Fazer a leitura dos projetos de lei. Dispõe sobre o Dia Municipal de Combate à Violência contra os Professores e Educadores nas Escolas. Vereador Cido Reis. Dispõe sobre a concessão de título de entidade benemérica à Futrica Associação de Futebol de Mesa. Vereador André Mariano. Dispõe sobre a obrigatoriedade do licenciamento e emplacamento no município de Juiz de Fora dos veículos automotores utilizados pelas empresas que prestam serviço à administração pública municipal ou locados pelo poder público no âmbito do município de Juiz de Fora. Vereadora delegada Sheila. Altera a Lei 6.910, de 1986, quanto ao uso e ocupação do solo no granjeamento Granjas Guarujá, no bairro Grama. Vereador Zé Márcio. Altera a Lei Complementar 066, de 25 de julho de 2017. Vereador Rodrigo Matos. Lidas as proposições. Os projetos de lei serão encaminhados para as comissões. Nós temos apenas um vereador inscrito. Com a palavra, o vereador Júlio Obama Júnior. Vê se o Júlio está ali. Como o vereador não se... com a palavra, o vereador Júlio Obama. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, boa noite a todos. Senhores vereadores, sem querer polemizar, tudo que nós vimos aqui ontem, ao final da reunião plenária, até mesmo como acredito que o papel que a gente vem desempenhando na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, nós jamais poderíamos deixar de nos posicionarmos aqui e até mesmo lembrando, senhores vereadores,
sobre alguns pontos do nosso Código de Ética Parlamentar, instituído no dia 20 de setembro de 2001. Então é interessante que os senhores vereadores e senhoras vereadoras atentem para esse nosso Código de Ética, porque ele traz aqui algumas informações muito preciosas no que diz respeito ao nosso trabalho aqui dentro do plenário, ao nosso trabalho que está sendo acompanhado pela população atentamente. Eu acredito que será de muita valia, de muita utilidade, porque nós recebemos esse Código de Ética e Decoro Parlamentar logo no início do nosso mandato, aqueles que renovaram seus mandatos, aqueles que estão começando o mandato pela primeira vez, como é o meu caso, como é o caso de muitos aqui. Então, eu gostaria de lembrar aqui alguns pontos. No capítulo 1, por exemplo, está aqui dos deveres fundamentais do vereador. Eu não vou ler tudo, não. Vou apenas lembrar aqui os vereadores sobre os nossos atos aqui, porque às vezes isso traz um desconforto muito grande para nós aqui que estamos aqui representando a sociedade. Cada um tem uma característica, cada um tem a sua forma de ver o mundo, cada um tem a sua leitura de mundo. Já foi discutido aqui nesta casa por várias vezes os limites os quais nós precisamos impor na relação um com o outro. E hoje eu subo a esta tribuna para que a gente possa lembrar alguns pontos desse nosso Código de Ética e Decoro Parlamentar. No capítulo 1, por exemplo, está aqui escrito assim: tratar respeitosamente a mesa e os demais membros da Câmara. E aí eu deixo essa pergunta para todos nós. Se nós, em alguns momentos, nós não estamos passando dos limites no que diz respeito aos trabalhos da mesa, às pessoas, aos vereadores que estão presidindo uma sessão aqui. Uma outra parte aqui diz no capítulo 3, por exemplo, no seu artigo 4º, dos atos contrários à ética e ao decoro parlamentar. Constitui ainda faltas contra a ética e o decoro parlamentar de todo vereador no exercício do seu mandato. Quanto às normas de conduta social, no ato está escrito assim: comportar-se dentro ou fora da Câmara por atos ou palavras de forma atentatória à dignidade e às responsabilidades da função pública e ao decoro parlamentar e de forma nociva à imagem da atividade política e ao respeito e estima do povo pelos seus representantes eleitos. Aqui no segundo vai dizer assim: quanto às normas de conduta nas sessões de trabalho da Câmara e no relacionamento com os pares e com o público, utilizar-se em seus pronunciamentos de palavras ou expressões incompatíveis com a dignidade do cargo, desacatar e praticar ofensas físicas ou morais, bem como dirigir palavras injuriosas aos seus pares, aos membros da mesa diretora, do plenário ou das comissões, ou qualquer cidadão ou grupos de cidadãos que assistam às sessões de trabalho da Câmara. Um outro momento aqui no capítulo 5, da denúncia e exame de infrações. No artigo 10, qualquer cidadão, pessoa jurídica ou parlamentar, pode representar documentalmente perante o presidente da Câmara Municipal pelo descumprimento por vereador de normas contidas no presente Código de Ética. O parágrafo único vai dizer que não serão recebidas denúncias anônimas. Então, meus amigos, eu, quando subo essa tribuna, na noite desta quinta-feira, peço prorrogação, senhor presidente. Concedido. É apenas para que nós possamos lembrar sobre o nosso papel nesta casa. Os senhores sabem que eu subo poucas vezes aqui nesta tribuna, mas quando subo é sempre no sentido de contribuir. Num outro episódio que nós tivemos aqui na casa, e que o assunto foi levado para a Comissão de Ética, nós fizemos todo um trabalho, vamos dizer assim, de conversa individual com os vereadores, vereador Castelar,
na época, me recebeu em seu gabinete, nós conversamos. Vereador Sargento Melo, nós conversamos. E a nossa Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, ela poderia ser apenas uma comissão decorativa. Mas nós falamos tanto de ética, falamos tanto de honestidade, e muitas das vezes o que a gente observa é que nós estamos aqui também para falar sobre o sentimento das pessoas os quais nós representamos. E, por vezes, as pessoas elas chegam até nós e elas conversam sobre o nosso próprio comportamento. É apenas uma reflexão que eu acredito que todos nós aqui temos condições de fazer, porque somos pessoas responsáveis, somos responsáveis pelos nossos atos e responsáveis também, muitas das vezes, por aquilo que é construído na imagem da casa, não só apenas deste ou daquele vereador. Então, gostaria apenas de deixar esta palavra aqui, que é uma palavra da Comissão de Ética. Em alguns momentos, o debate ele fica, com certeza, aferrecido, fica um debate, às vezes, em que as pessoas se valem até mesmo de gritos, e, em alguns momentos, a gente pode até achar normal. Mas as coisas elas precisam ter um limite. Daqui a pouco, a gente pode ter aqui uma situação até de violência física, e que jamais nós gostaríamos que os assuntos que são tão sérios e que são tão caros, eles se transformassem aqui num modelo para a sociedade, modelo pelo qual nós estamos repudiando aqui todos os dias. Então, essas são as minhas palavras. Com certeza, acredito que reflete também as palavras refletem também o pensamento dos nossos membros da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Muito obrigado, senhor presidente. Nós agradecemos ao vereador Júlio Obama Júnior. Passamos a palavra ao vereador Wanderson Castelar. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários da casa, ouvintes, telespectadores das rádios, da Rádio e TV Câmara, cidadãos e cidadãs que nos acompanham aqui no plenário. Enquanto Vossa Excelência, vereador Júlio, lia esse espécie de decálogo, daquilo que, digamos, não é permitido ao vereador, sob pena de caracterizar a falta de decoro parlamentar, e aí sujeitaram ao infrator ou infratora as penas previstas no nosso regimento, eu fiquei ali pensando, qual de nós ainda não incorreu em pelo menos um desses mandamentos, ou daquilo que se considera a quebra de decoro. Nessa legislatura, talvez o vereador Coteca, que é de poucas palavras. O senhor, que tem uma têmpera também muito tranquila. Alguns outros, não vou aqui me deter à análise do comportamento de cada um, não é esse o objetivo. O que eu quero dizer, de maneira muito clara e objetiva, é que há alguns vereadores aqui que se especializam em provocar outros. Há alguns vereadores que se especializam em fingir uma certa situação de conflito, de confronto. Me lembra aquele córner, o escanteio. Na hora que o jogador prepara para bater o escanteio, fica aquele agarra-agarra na grande área. E isso, alguém já tinha me alertado em relação a isso. Isso parece ser uma encenação para, de alguma forma, aí estou me referindo ao meu caso em particular, ao conflito de ontem, mas também a outras situações dessa natureza, vividas aqui na casa em que eu me envolvi. Tem gente que parece que, entendeu? Supostamente está querendo te conter, mas, na verdade, quer dizer, olha, ele está querendo fazer isso com fulano Beltrano. E eu não suporto hipocrisia comigo. Não suporto. Ontem, eu tive que me esquivar ali, sentadinho na minha bancada, quietinho, 2 ou 3 vezes, tinha que fazer assim, com a cabeça, porque o vereador Fiorino
foi ao encontro do vereador Betão, estavam discutindo, né? E aí, com o papel na mão, e eu tentando fugir de ser acossado pelo papel, né? Posso narrar aqui inúmeros outros casos, né, como esse, né? E eu não quero, com isso, dizer, todo mundo faz, então eu posso fazer. Não é isso. Mas não me venham com hipocrisia. Nem com esse teatro, infelizmente, cadê o vereador Pardal? O vereador Pardal, toda vez que eu me exaspero, me exalto, ele vem para cima de mim, como me cercando, me agarrando, não faz isso, não faz aquilo, eu vou fazer o quê? Eu jamais vou agredir alguém aqui, fisicamente, né? Eu me defendo contra provocações. Não venha me provocar, não. Meu estupinho é desse tamanho. Tenho uma paciência enorme. Sou capaz de ficar 2, 3, 4 horas, e já fiz várias vezes, ficar ouvindo uma pessoa explicar um problema, etc., tentando entender as razões dela, etc. Mas provocação eu conheço, né, esse ambiente de provocação desde menino, porque a vida de menino é meio assim, né? No colégio, na rua, às vezes tem sempre um que gosta de provocar, né? E eu, de fato, nunca passei muito nesse teste da paciência com esse tipo de comportamento, porque eu acho que é o pior comportamento que tem, daquele que provoca, daquele que te instiga, né? Porque, ao fim e ao cabo, ele está fazendo uma pequena armação, né? Ele quer que você reaja para ele posar como vítima, né? Então, eu não quero nem estender muito nessa... O que eu quero dizer para Vossa Excelência é que eu estou inteiramente tranquilo em relação aos meus atos, inclusive daquilo que, eventualmente, faça de errado. Estou inteiramente assim, compreendo e entendo e sei perfeitamente das sanções que posso vir a sofrer em função disso ou daquilo, né? Agora, peço a reflexão. Ontem mesmo nós tivemos 3 ou 4 situações de quase enfrentamento entre vereadores aqui. Peço a prorrogação. Concedido. Isso se tornou comum nessa casa. E não é por isso que nós devemos achar que é assim, que é natural, né? Que deva ser assim. Não, lógico que não. Puder fazer em altíssimo nível, toda e qualquer discussão, ótimo, né? Eu gosto e aprecio o bom debate político. Mas não suporto provocação. E não suporto armação. Não suporto armação. Aqui tem um vereador que ontem presidiu essa reunião, que ele foi o álibi daquele deputado que saiu de Belo Horizonte um dia e veio fazer uma armação aqui contra mim. Faz 2 anos isso, em 2015. Essa que agora, aquela página que manipula a opinião pública, chamada JF da Depressão, reproduziu pela 2ª vez, né? Fez uma vez, pela 3ª. Em 2016, reproduziu, à véspera da eleição, para me prejudicar, em 2017, de novo. Toda vez que eu entro em choque com alguns vereadores, essa página reage por eles, né? E o vereador Antônio Aguiar foi o álibi daquele deputado que veio aqui e disse que veio a essa casa se consultar com ele, que é pediatra. Tinha um problema renal e veio se consultar com um pediatra numa casa legislativa. Deputado. Deputado tem direito a plano de saúde, tem todo tipo de cobertura possível, imaginável, em relação à atenção, assistência médica, odontológica. Ele precisava vir aqui? E o senhor, infelizmente, foi o álibi dele. Confirmou aquela informação fajuta que ele prestou à imprensa para justificar a sua presença aqui num dia de trabalho dele na Assembleia. E ele veio aqui plantar uma armação e me levar às barras da justiça para tentar tirar o meu mandato. E nós estamos até hoje nas barras da justiça, ocupando o fórum com uma armação. Tudo que fez foi interpelar ele pelas maldades que ele já fazia e usava as mesmas redes sociais, os mesmos artifícios que todo mundo aqui sabe que ele utiliza. Todo mundo sabe. E não foi por outro motivo, vereador Maro, que o seu prefeito, que é seu primo, prefeito Bruno Siqueira, não aceitou assinar o título de cidadão benemérito dado a esse deputado.
Foi porque ele também já foi vítima das armações dele na internet. E agiu de tal forma, com mais, digamos assim, cobertura, mais apreço pela justiça, pela polícia, melhor dizendo, a Polícia Civil foi na casa daquele que estava fazendo mensagens e tentando destruir a reputação do prefeito Bruno Siqueira, né? Então, eu estou contextualizando. Vou usar a expressão popular. Eu estou por aqui com o senhor, né? O que o senhor fez aqui ontem, dirigindo esses trabalhos, não é digno daquele que pretende, que é segundo vice-presidente da casa, e que pretende, quem sabe, virar proximamente, numa futura sucessão, o seu presidente. Eu tinha um projeto de lei, Vossa Excelência conduziu de maneira a permitir que o meu projeto fosse derrotado da maneira como foi. Porque é um projeto que envolve, ou que, de alguma forma, desagrada, e a votação expressou isso, o interesse da maioria dos vereadores, né? Coincidentemente, 5 estavam ausentes. Não quero apontar o dedo para eles. Mas 5 ausentes numa votação, eu diria, importante. É um projeto que interessa à população saber como é que é a evolução do patrimônio dos políticos da cidade, porque ele não determina que apenas os vereadores façam essa exposição, mas também o prefeito, o vice-prefeito, secretários e diretores de autarquias públicas municipais, né? Se quer combater a corrupção, eu vi tanta gente subir aqui, essa tribuna, falar de corrupção, não sei o quê, né? Apontar dedos para os nossos líderes petistas, vereador Betão. Depois diminuiu, né? Quanto à corrupção, do outro lado começou a aparecer, etc., etc., né? Mas, de qualquer forma, se quer combater, tem que ser com iniciativa dessa natureza, né? E o PT, às vezes, foge um pouco dessa discussão, vereador, aí falando de maneira muito franca e fraterna com Vossa Excelência. Nós temos que enfrentar esse tema. Foi o fato de desconhecer a importância que o tema corrupção tem na vida pública nacional, e, estou terminando, Excelência, um minutinho, e desconhecer que, historicamente, sempre foi utilizada contra o campo popular para nos desapiar do poder, não em função da corrupção, porque a direita faz muito, senhora da corrupção, né? Mas sempre utilizaram isso para nos desapiar do poder, né? E nos deixar sem discurso, né? Em momentos agudos da nossa história. Então, eu não tenho a menor dúvida de que esse projeto, aí falando naqueles 20 e poucos segundos que me restam, em defesa desse projeto. Esse projeto é mais um, entre outros tantos, que essa casa já aprovou, alguns por minha iniciativa, outros por iniciativa de outros colegas, que nos protege contra todo tipo de censura, contra todo tipo de questionamento público. Então, eu estou oferecendo à casa a possibilidade dela fugir da linha de fogo que hoje é permanente contra todos os políticos de todos os partidos. Essa é a questão central, né? As nossas brigas aqui, aí, comissão de ética, se for provocada, vai ter condições de fazer a sua análise. O vereador Júlio Obama, apesar da pouca idade, da pouco tempo nessa casa, já demonstrou equilíbrio para conduzir essas questões. Eu estou pronto, estou preparado para fazer essa discussão também. A gente vamos puxar, né, a memória a partir das gravações que nós temos aqui e analisar o comportamento de todo mundo, né? Muito obrigado. Com a palavra, vereador Fiorilo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, não vou me alongar. Eu só queria dizer ao vereador Castelar 2 coisas. Com relação àquele episódio do deputado Noraldino, eu já atendi aqui vários colegas médicos com demandas médicas, mesmo sendo pediatra. Inclusive, Vossa Excelência, que eu já atendi aqui em situações de doença, com sinusite, me lembro muito bem. Agora, recentemente, estive numa cidade, uma senhora muito doente, ela me chamou, sou pediatra, não, sou médico. Agora, o meu depoimento lá foi um depoimento de atenuação daquele quadro, de minimização, que a gente está muito preocupado com essa casa aqui, com a maneira como nós somos vistos na sociedade. Segundo lugar, com relação a ontem, nós conduzimos o trabalho protegendo essa casa,
nós tínhamos um risco de não ter quórum ontem, o quórum podia acabar, eu fiquei o tempo todo pedindo contagem, a doutora Aparecida, o senhor Raimundo, dos membros presentes. É um engano de Vossa Excelência que eu votaria a favor do seu projeto se tivesse aqui na bancada, não tenho nada contra o seu projeto, porque eu também não tenho nada a temer. Eu não tenho o que votaria a favor de Vossa Excelência. Se o projeto vier hoje, vou votar a favor do seu projeto. Mas o que toda a conduta que nós assumimos hoje, eu tive o apoio da doutora Aparecida, que é diretora legislativa. Toda a minha atitude foi feita com um apoio jurídico. Eu não fiz nada que ferisse o regimento dessa casa. E desafio a quem estava presente que dissesse que eu ontem tive uma atitude que tivesse sido desrespeitosa, autoritária e de impedimento. Até falei com o vereador Betão, porque estava muito acalorada a discussão com relação à situação do Fiorilo, o assunto que ele havia levantado, que nós, posteriormente à votação à ordem do dia, nós retornaríamos à discussão. A gente tinha uma preocupação de que eu tivesse que suspender as audiências dessa casa ontem por falta de quórum, e a repercussão seria muito negativa para nós, vereadores. É o que eu tenho a dizer, estou muito tranquilo com relação à minha consciência e pela maneira como eu sempre me conduzo na vida diante das coisas. Vocês mesmos, Vossa Excelência mesmo é testemunha disso, que a minha posição aqui é sempre uma posição conciliadora e correta. Eu não faço nada debaixo dos panos, não participo desse tipo de coisa. Defendo o meu prefeito, sou da base do governo, mas até nesses momentos, quando vejo que há necessidade de ter uma posição diferente, eu tenho. Esse é o meu recado, essa é a minha justificativa. Eu sinto muito que a coisa tenha tido aquela evolução e que Vossa Excelência tenha conduzido de maneira um entendimento de uma forma que foi muito ruim para essa casa. Não foi para mim, não, foi para a casa, para a Câmara dos Vereadores de Juiz de Fora. O vereador Fiorilo pediu para falar, por último, com a palavra o sargento Melo. Pela ordem, vereador Cido. Presidente, através de Vossa Excelência, dirigir ao vereador Castelar, um vereador que eu tenho um grande respeito pelo trabalho que ele realiza aqui nessa Câmara, mas a gente tem o nosso ponto de vista também em relação ao vereador Antônio Aguiar, no exercício da presidência. Eu tenho uma visão totalmente contrária. Na minha opinião, um vereador sério, um vereador dedicado quando está aí no exercício dessa presidência. Então, parabéns, vereador, por ontem e por outras sessões que Vossa Excelência já esteve à frente aqui dessa Câmara. Com a palavra, sargento Melo. Eu vou declinar. Declinou da palavra. Vereador Charles. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Charles. Em festa de Jacunhambu, não mete o bico. Declino da palavra. Palavra, vereador Fiorilo. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, por presente, telespectador da TV Câmara e ouvinte da Rádio Câmara. Senhor presidente, ontem foi o dia de doação de órgãos, comemorado, chamado, nós estamos no mês verde, né? Comemorando aí o mês de doação de órgãos, chamando a atenção da população da importância de doar órgãos, né? Então, aqui em Juiz de Fora, nós sabemos que a Santa Casa, Monte Sinai, já estão habilitadas a fazer vários tipos de transplantes. Santa Casa faz de rins, faz de fígado e pâncreas, etc. Mas qual a dificuldade que a equipe encontra para fazer esses transplantes? Hein, vereador Antônio Aguiar? É o problema dos mitos que ocorrem, né? As pessoas têm medo de doar órgão porque elas acham que quando ela coloca uma carteirinha que vai doar órgão, já fica sabidamente, os familiares já estão sabendo, eles acham que quando adoece vai no hospital, que o médico vai tirar o órgão dele. Tem medo disso. Para passar para outra pessoa. Isso é um mito, é uma mentira, que isso não acontece. Ou senão que o órgão dele vai ser retirado para fazer... vai negociar o órgão dele, vai fazer coisa que não deve, né? Etc.
Então, isso aí é um mito que nós temos que tirar, porque na nossa região aqui, no Brasil, a média de doação de órgãos para cada 1 milhão de habitantes é mais ou menos 20 órgãos, em média, para cada 1 milhão. Na nossa região aqui, nós estamos limitados a 11. Então, nós precisamos de empenhar nessa campanha, porque doar um órgão é doar uma vida, todo mundo sabe disso. Eu, outro dia, estava vendo um vídeo aí emocionante, não sei se vocês conseguiram ver, que foi levado um pai para abraçar um rapaz que estava batendo no peito dele o coração da filha dele. Viu, né? Olha que coisa emocionante. O pai sentiu o coração da filha dele batendo no peito de outra pessoa. Quer dizer, ele viu a filha dele ali. Então, é muito lindo isso aí, a doação de órgãos. Então, nós temos que abraçar essa campanha do Setembro Verde, né? Que é um mês que fala sobre doação de órgãos, que doar órgão é doar uma vida, né? E na nossa região nós precisamos muito melhorar essa captação de órgão, e com isso nós temos que conscientizar a população de Juiz de Fora. E a maior dificuldade também nessa doação de órgão, o vereador Pardal, é convencer a família que o ente querido dele está em morte cerebral. Isso aí, a gente que é médico, é muito difícil. Eu tenho dificuldade para falar com a mãe da criança quando eu estou diante de uma doença grave. Quando eu faço diagnóstico de uma criança com câncer, eu tenho uma dificuldade enorme de falar para a mãe isso. Eu costumo recorrer a um outro colega médico para me ajudar a falar, que eu fico sem coragem de falar isso. Então, quando você vai falar para a família que o ente que está em morte cerebral, eles não têm como recuperar. E isso tem um rigor muito grande para ser feito. Isso não é feito assim, mais ou menos. Está em morte cerebral. São neurologistas, neurocirurgiões, são pessoas que avaliam uma vez, 2 vezes, 3 vezes para testar esse óbito aí. Então, essa é uma dificuldade, viu, vereador Obama? É de convencer a família que isso é uma dificuldade muito grande. Então, nós temos que trabalhar em cima disso aí, a população ser esclarecida. E uma das formas também de incentivar, o vereador presidente Rodrigo, leis que nós temos aqui na Câmara. Nós temos leis aqui que incentivam essa doação de órgão. Por exemplo, nós temos uma lei aqui de 2000, a Lei 9.895, que diz o seguinte, olha que interessante, quando o nosso colega propôs esse projeto e foi sancionado. Fica dispensado do pagamento devido ao serviço funerário até o valor de 500 UFIR, compostos de taxas emolumentos fixados pela empresa, tarifas devidas pelos serviços executados com a realização do funeral, incluindo urna, remoção e transporte do corpo, taxas de velório e sepultamento, pessoa que tiver doado por si ou por seus familiares ou responsáveis seus órgãos corporais para fim de transplante. Olha que projeto. Como é que isso traz um benefício para a população? Quer dizer, a pessoa vai ter um benefício doando órgão, a família está isenta de pagar essas taxas todas, desde quando pega o ente querido lá no hospital até o sepultamento dele. Aí nós fizemos uma lei, também aprovada aqui, já... Peço prorrogação, senhor presidente? Pode ser dito. Nós fizemos uma lei de minha autoria, mas é uma lei da Câmara Municipal de Juiz de Fora, né, dos vereadores aqui. A lei ela é de 2012, obrigando as funerárias e os hospitais a colocar uma placa dizendo com esses dizeres que a família que doou órgão tem direito a não pagar, não tem nenhum custo com esse funeral. Aí, eu agora solicito a comissão do Cumpra-se, vereador Charles, eu solicito Vossa Excelência para verificar se está sendo cumprido, que os hospitais, qualquer órgão de saúde onde faleceu uma pessoa, e as funerárias têm que ter uma placa em tamanho 20 por 30, dizendo que, no caso de doação de órgão, você tem direito de não pagar nada. Resumindo, o sepultamento vai ser gratuito, segundo a lei de 2008. Não, aí é outra questão que nós vamos entrar nisso aí. As funerárias têm, com o serviço funerário, ela tem um contrato com a prefeitura, nós podemos levantar, inclusive isso aí também, é o seguinte,
que quando, no caso de pessoas pobres, ela tem que fazer o funeral de graça, porque aí faz parte do... Não é isso mesmo? Eu acho que o vereador Pardal sabe alguma coisa disso aí? Não é isso mesmo? Não é isso mesmo? Essa concessão dentro do contrato rege isso aí, que quem pode ter uma funerária e ganhou essa concessão tem que fazer isso de graça. Agora, nessa lei aqui, fala que os custos vão ficar para o município. Não sei como é que vai ser resolvido isso, como é que está sendo resolvido, que é uma coisa que eu não vim aqui para falar sobre isso no momento. Mas eu queria ver com o vereador Charles, que é o presidente da comissão, verificar isso aí, inclusive podemos depois falar a respeito da pergunta que foi feita, quem vai custear isso? Mas, pelo que está aqui na lei, é o executivo. É o que está aqui. Agora, como é que isso está sendo feito, eu não sei. Mas vai trazer custo para o município? É uma lei que está trazendo gasto para o município, mas foi sancionado. Então, na época, o prefeito concordou com isso aí. Então, senhor presidente, eu vim aqui exatamente para sensibilizar as pessoas, e isso nós sermos multiplicadores, né, da importância da doação de órgão, que é uma coisa que doar órgão é salvar uma vida. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Betão, gostaria de parabenizar o vereador Fiorilo pelo pronunciamento, dizer que nós somos apoiadores dessa campanha. Bom, boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, trabalhadores da Câmara e telespectadores da TV Câmara. Senhor presidente, eu vou fazer um breve pronunciamento aqui. Estou bastante cansado, nós estamos desde cedo aí em atividade, e ainda temos outra depois da reunião da Câmara, né? Nós tivemos hoje cedo, inclusive, lá no Sindicato dos Trabalhadores de Telefonia, o Sintel, participando de um seminário, né, que se faz uma discussão de conjuntura, né, e procurar atualizar aos sindicatos e aos trabalhadores sobre a situação que nós estamos vivendo aí de reforma previdenciária, trabalhista, por aí afora. Inclusive, teve aqui em Castelar, nesse seminário, não sei se você se recorda, o Eugênio, né, antigo militante aqui do DCE, agora é professor, assessorando o Pedro Patrus lá em Belo Horizonte, né? E abordávamos, inclusive, o tema, uma das questões que eu queria falar aqui ontem, que eu não tive condição, né, porque o vereador Fiorilo não deixou, mas que foi a privatização das usinas da CEMIG, né, para cumprir o rombo que o Temer está fazendo, ou pagar as emendas dos deputados para ele poder se livrar dessa nova denúncia, mas que isso vai custar caro para a população mineira, né? E vislumbra-se um aumento da energia elétrica, porque uma empresa chinesa, né, veio aqui e comprou. Aliás, os chineses estão comprando tudo aqui no Brasil, né? Daqui a pouco vai aparecer aquele pessoal dizendo que o Brasil vai virar uma China, né? Mas que é lamentável, né, que a venda dessas usinas em tempo recorde, inclusive possibilitando a CEMIG, né, de estar podendo adquirir dentro de um outro patamar. Essas usinas são da União, mas que controladas pela CEMIG. E nós fizemos e colocamos uma campanha na rua, né, durante esses meses para trás, muitas pessoas passaram na nossa banquinha, já estava coletando assinaturas contra esse leilão, né, essa privatização das usinas da CEMIG, né, e foi enviado lá para a Assembleia Legislativa, e agora continuamos lá, vereador Cito, colhendo as assinaturas pela revogação da reforma trabalhista, né, um projeto de lei de iniciativa popular, né, lançado pela CUT, aí nós estamos abraçando também essa causa. Rapidamente entrando aqui um pouco sobre esse tema, né, que foi levantado, eu já falei aqui diversas vezes, para mim, essa casa aqui é uma casa de embate político, né? A leitura do Código de Ética que o vereador Obama fez, né, isso aqui é do tempo, né, que as pessoas aqui, a maioria dos vereadores, ou se não todos, eram membros de uma classe social só, eram os proprietários das fazendas, os proprietários das indústrias. Não havia muito embate político. A pessoa se trata até hoje, se os senhores perceberam, as senhoras também, né, de excelência, nobre, né?
Eu não sou excelência, não sou nobre, porcaria nenhuma. Eu sou um trabalhador, operário do GIS, que fui colocado aqui para fazer discussão política. Eu não quero ser chamado de excelência nobre, porque eu não sou isso. Não tem que parar com isso. Aqui é uma discussão, a casa é discussão política. Eu, quando venho aqui defender as minhas causas, eu vou defender com paixão. E vou para cima mesmo, se tiver uma discussão aqui que não esteja, que no meu entendimento não esteja correto. Então, porque do jeito que está aqui nesse Código de Ética, o que o Castelar falou, não sobra ninguém aqui, não. Vai sobrar o Jocoteca. O único vereador que vai ficar aqui nessa casa. Que é muito educado, né? Ué. Só sai daqui satisfeito quando eu botar o Jocoteca nervoso, viu, Jocoteca? Então, não há condições, gente, de se manter um código de ética dessa aqui, porque aí para todo mundo está correndo risco, né? Aqui, gente, nós precisamos, inclusive, sendo transmitido pela televisão, a gente faz as discussões sobre determinados pontos, a gente tem que agitar as pessoas, gente, porque senão isso aqui vai virar uma missa de velório de capela. Todo mundo falando no mesmo tom, não posso falar isso, não posso falar aquilo, não posso exaltar a voz, não posso nada. Eu estou propondo, vereador, presidente, que essa comissão de ética aqui, né, que tem pouco trabalho praticamente, que né, nunca foi acionada, já foi, depois foi retirada, se debruce sobre esse código de ética e vamos mudar esse negócio. Vamos mudar esse negócio aqui, porque não pode ser tratado dessa forma que vem ser tratado. Qualquer Assembleia Legislativa, Câmara Federal, as pessoas discutem, né, com posições à esquerda, posições à direita, mas elas discutem, e discutem de forma apaixonada. Política é isso. Você tem que fazer as discussões de forma apaixonada. Então, senhor presidente, não precisando da prorrogação regimental, né, quero me despedir aqui, deixando essa proposta para o presidente da Câmara acionar a Comissão de Ética para fazer essas modificações. Muito obrigado. Presidente. Ordem do dia, quinta-feira, 28 de dezembro de 2017. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Cido. Presidente, através de Vossa Excelência, dirigir ao vereador Betão. O vereador Betão, ele tem razão em parte. Realmente, a casa aqui é de discussão. Mas tudo a gente tem que ter um limite, né, vereador? Até para a gente readequar esse código de ética à nossa atualidade, nós temos que ter um limite aqui para a gente não ultrapassar e a gente não ter problemas aqui dentro da Câmara. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Betão. É só para... Porque senão fica uma má impressão ali. Obviamente que nós não podemos sair aqui na pancadaria física e nem usar palavras de baixo calão, né? Isso é óbvio, né? Mas ali, a situação que está nesse código aí, nós estamos muito restritos, né? Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, através de Vossa Excelência, me dirigi ao vereador Betão para dizer que, se nós estamos restritos dentro desse código de ética, e o código de ética ainda não foi mudado, então nós precisamos nos adequar até que ele seja mudado a este código de ética. Porque não existe uma forma só de fazer política, como o senhor bem colocou aqui. Não, o senhor sabe da minha admiração pelo senhor, sabe que muitas das vezes aqui eu paro aqui para ver Vossa Excelência falar. Mas, enquanto o Código de Ética não for mudado, nós precisamos nos adequar àquilo que o Código de Ética vigente e está vigente. A nossa comissão, ela é uma comissão que tem pouco trabalho, porque os vereadores aqui são muito tranquilos, né? Então, o Código de Ética está vigente. Pela ordem, presidente. Foi muito importante o vereador Betão mencionando com relação à privatização das usinas hidrelétricas da CEMIG. É importante nós lembrarmos que há 20 anos atrás, no governo do então governador Itamar Franco, de 98 a 2002, uma privatização da CEMIG também, do governo Fernando Henrique Cardoso, e o senhor Itamar Franco, governador, ameaçou mudar o curso dos rios, enfim. Foi uma época interessante, é importante nós lembrarmos disso e, quem sabe, vereador Betão, levarmos essa mensagem também para o Pimentel, quem sabe também não tem essa ideia de mudar o curso do rio e evitar aí a privatização também. É uma boa lembrança, nosso saudoso, né, juiz forano, Itamar Franco, é muito importante essa casa salientar tudo que ele fez pelo nosso Estado, pelo nosso país e pela nossa cidade. Vereador Pardal, pela ordem, depois o sargento Melo, depois o vereador Vandes Castelar. Senhor presidente, sem querer polemizar, eu acho que o código de ética da nossa casa ela tem que ser mantido assim. Porque eu vejo da seguinte... Calma.
Posso continuar, senhor presidente? Pode. Muito obrigado. Eu vejo da seguinte forma: o cenário político, né, do qual essa casa também faz parte, na avaliação da população da cidade e do país, só não afunda mais porque já não tem mais espaço. Então, nós temos que ter postura, sim, tem que ter tratamento digno, porque as pessoas que nos assistem lá não podem ficar sendo submetidas às situações que nós estamos, de vez em quando, vivenciando aqui nessa casa. Sendo esse tendo razão, sendo aquele tendo razão, não justifica esses meios, né? Então, assim, eu quero entender que precisamos manter o respeito para quem nos assiste, para as pessoas que aqui estão, porque bagunça o país já está em sobra aí, né? Não precisamos de mais bagunça, não. Não vão trazer bagunça para essa casa também, não. Pela ordem, sargento Mello. Eu vou fazer o meu pensamento, o que eu penso, né? Vou externar o que eu penso a respeito de regras são para ser seguidas. Se elas estão, elas têm que ser seguidas. Se vai haver mudança, isso é uma discussão posterior. Nós estamos num sistema democrático. E quando você tem o seu voto contrário a alguém aqui nessa casa, não quer dizer que isso te dá o direito de você desrespeitar a moral de alguém. As regras são para ser seguidas. Nós não podemos levar o Brasil, quanto mais avacalhado, melhor. Não pode ser assim. Regras são para ser seguidas, se são para ser modificadas, têm que ser tratadas e discutidas. E depois serem tomadas as regras do jeito que elas foram mudadas. Mas enquanto houver o respeito nessa casa pela pessoa humana, não tem só vereadores aqui, não. Aqui tem pais de família, aqui tem pessoas que são respeitadas na cidade. Quando a gente for discordar democraticamente, não se pode esquecer o respeito das pessoas nessa casa. Pela ordem, vereador Castelar. Logo em seguida, vereador Fiorilo. Excelência, como Vossa Excelência sabe, eu sou membro do Conselho Municipal de Transportes, que vai se reunir hoje, em primeira discussão já, em primeira chamada, né, às 6h30. Suponho que até às 7h, se chegar à Casa dos Conselhos, eu ainda terei condições de participar plenamente da discussão relacionada ao aumento de tarifa, né? E eu não gosto de me eximir das discussões, né, por mais problemáticas que sejam, né? E é por isso que eu gostaria de sugerir a inversão de pauta, trazendo para o início da nossa pauta o item 8, que é justamente o projeto de minha autoria, que foi derrotado ontem em primeira discussão. Os vereadores concordam com a inversão de pauta, permaneçam como estão. Aprovada a inversão de pauta. Pela ordem, vereador Fiorilo. Logo em seguida, vereadora Ana Rossignoli. Senhor presidente, ontem, eu ia fazer esse pronunciamento ontem, mas o Betão não deixou eu fazer o pronunciamento daquela discussão toda, então eu tive que falar isso hoje. Mas o dia mesmo do transplante de órgão foi ontem, dia 27. Mas para a Ana foi dia de Cosme do Santo Cosme Damião. Pela ordem, vereadora Ana Rossignoli. Senhor presidente, eu solicito inclusão na ordem do dia de amanhã a segunda votação das emendas do PPA para que nós possamos, já que amanhã é o último dia, na reunião ordinária a pauta vai ficar trancada e por isso eu peço duas extraordinárias também para amanhã. Os vereadores concordam com o pedido da vereadora Ana Rossignoli, permaneça como estão. Aprovado. Estou, nesse momento, nos termos regimentais, informando os vereadores as atas do período do dia 18/9 a 22/9, das reuniões ordinárias, extraordinárias e audiência pública, estão em apreciação e votação pelos senhores vereadores. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 8. Sugestão do vereador Betão, da Comissão de Ética, modernizar e atualizar, eu acho que é uma boa sugestão, já que desde 2001, acho que ele não é... 2001? Acho que a última atualização foi 2001, se não me engano. Então, peço ao vereador Júlio Obama, como presidente atuante dessa comissão, para iniciar os estudos, sem prazo, mas para que possa modernizar e atualizar o código. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama. Acatado, senhor presidente. Nós vamos iniciar os trabalhos logo, logo.
Senhores vereadores, houve um erro aqui da nossa parte. As atas estão só disponíveis e não em votação. Número 8, segunda discussão. Processo 7891 de 2017 torna obrigatória a publicação no portal Transparência Municipal de dados relativos à evolução patrimonial dos agentes públicos. Autoria, vereador Wanderson Castelar. Pareceres já lidos. Quórum, maioria simples, rejeitado em primeira discussão. O projeto está em discussão. Pela ordem, vereador Castelar. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Castelar. Excelência, sem debater a matéria, peço vista do processo. Pedido de vista está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, vereador Castelar. Eu gostaria que a Casa me desse permissão de me retirar para acompanhar a reunião, como já havia dito, aqui do Conselho Municipal de Transporte. E fazer um apelo pela aprovação aqui em segunda discussão de um projeto de nossa autoria, concede à senhora Adenilde Petrina Bispo o título de cidadã honorária da cidade. Pela ordem, senhor presidente. Os vereadores concordam do vereador Castelar representar como representante oficial da Câmara no Conselho. A saída permaneça como estão. Aprovado. E lembrando, seus vereadores, que amanhã às 9 da manhã tem uma audiência pública para tratar desse assunto da tarifa, que é uma obrigação legal que a tarifa seja apresentada para a Câmara antes de entrar em vigor. Lembrando que os vereadores não votam a tarifa, é só uma apresentação, deixar isso bem claro, porque muitas vezes as pessoas confundem que os vereadores votam e aprovam tarifa aqui nessa casa. Pela ordem, vereador Pardal. Até a saída do vereador Castelar, eu tô assim, achei meio surpreso, senhor presidente, porque ontem foi ter talvez um motivo dessa polêmica. O vereador Charles também, no papel dele, fez o pedido de vista natural. Agora eu não estou entendendo por que o vereador também legitimamente está pedindo vista, né? Tudo bem. Só quero definir da seguinte forma: faça lá como um representante dessa casa lá no... Parece que é lá no Maria Perpétua, né? Como representante que se busca uma tarifa adequada e necessária para a população, e que eu tenho certeza que nessa parte aí o senhor atua melhor ainda, tá? Obrigado, senhor presidente. Número 1, terceira discussão. Autoriza a recarga dos cartões Área Azul e Vale Transporte em farmácias, drogarias, casas lotéricas, bancas de jornal, bares e restaurantes. Comissão de redação. O projeto está em discussão. Em discussão. É encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, apenas para agradecer os pares pela aprovação do nosso projeto. Número 2, terceira discussão. Institui o dia 11 de agosto como Dia Municipal do Bombeiro Militar. Comissão, autoria, vereador Sargento Melo Casal. Comissão de redação. O projeto está em discussão. É encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem. Pela ordem, vereador Sargento Melo. Queria agradecer aos pares aí pela aprovação. Os nossos militares dos bombeiros agradecem aí esse reconhecimento da cidade. Número 3, terceira discussão. Institui no âmbito do município de Juiz de Fora o Dia Municipal da Redução de Danos e da outras providências. Comissão de redação. Autoria, vereador doutor Antônio Aguiar. O projeto está em discussão. É encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar. Também agradecendo os pares a aprovação desse projeto, que em novembro agora, no dia 24, o Juiz de Fora já vai poder comemorar o seu Dia Municipal de Redução de Dano. Número 4, segunda discussão. Dispõe sobre a concessão de título honorífico Adenilde Petrina Bispo. Autoria, vereador Wanderson Castelar. Comissão de redação. O projeto está em discussão. É encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 5, segunda discussão. Institui no município de Juiz de Fora a política de arrecadação e distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, farmácia compartilhada e da outras providências. Autoria do doutor Adriano Miranda. Pareceres já lidos. Quórum, maioria simples. Vista, vereadores Zé Márcio, Marlon, Siqueira e Ana Rossignoli.
O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Márcio. Esse projeto, vereador Adriano Miranda, é um excelente projeto, é necessário, e a gente, junto com o vereador, Secretaria de Saúde e o jurídico da Prefeitura, estamos construindo a adequação dele para que ele possa realmente ser aprovado e ser efetivo. Na ausência dele, até porque ainda não se fechou isso, eu peço ao vereador Antônio Aguiar que faça vista para que a gente possa fazer esse procedimento. Pela ordem, doutor Antônio Aguiar. Pela ordem. Peço o uso da palavra. Com a palavra, vereador doutor Antônio Aguiar. Conforme já aqui solicitado pelo líder do governo, nós pedimos vista da matéria. Pedido de vista está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 6, segunda discussão. Institui o calendário oficial do município de Juiz de Fora, o Dia Municipal de Prevenção ao Acidente Vascular Cerebral, AVC. Autoria, vereador Pardal. Pareceres já lidos. Quórum, maioria simples. O projeto está em discussão. Em discussão. É encerrada a discussão e votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 7, segunda discussão. Dispõe sobre a limpeza de área externa das casas noturnas do município de Juiz de Fora e da outras providências. Projeto de lei da autoria da vereadora Ana Rossignoli. Pareceres já lidos, quórum maioria simples. O projeto está em discussão. Pela ordem, vereador Zé Márcio. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Zé Márcio. Senhor presidente, também já em comum acordo com a autora do projeto, sem discussão, peço vista. Pedido de vista está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 9, primeira discussão. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 85 da Lei Orgânica Municipal de Juiz de Fora. Projeto de emenda à Lei Orgânica. Autoria, vereador Wanderson Castelar. Pareceres já lidos. Quórum pelo voto favorável de 2/3. Vice-vereadores Zé Márcio, Antônio Aguiar, Wagner de Oliveira, Pardal, Marlon, Júlio Obama e André Mariano. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor Pela ordem, vereador Zé Márcio. Senhor presidente, esse projeto, o Executivo não vê ele como legal, mas não tem interferência, porque é uma emenda à lei orgânica. Mas eu gostaria de discutir ele com o vereador Wanderson Castelar. Ele propõe alteração na forma de se denominar rua, e era importante essa discussão. Então, eu pediria a alguém que ainda não pediu vista, que faça esse pedido de vista, e pode ser até para devolver amanhã, para que a gente possa debater com ele esse projeto. Amanhã. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Júlio Obama Júnior. Já pedi? Pede sobrestamento. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Charles. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Charles. Senhor presidente, peço vista sem discussão. Pedido de vista está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 10, primeira discussão. Institui a taxa para expedição de alvará de construção de estruturas de suporte das estações de radiobase e equipamentos afins autorizados e homologados pela Agência Nacional de Telecomunicação destinados à operação de serviços de telecomunicações. Autoria executiva. Pareceres já lidos. Quórum maioria simples. Vice-vereador Wagner de Oliveira. Usou da palavra, vereador Zé Márcio. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Sheila. Peço a palavra. Com a palavra, vereadora Sheila. Eu peço vista da matéria sem discussão. Pedido de vista está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 11. Dispõe sobre o respeito dos serviços públicos municipais à dignidade especial de crianças e adolescentes com denominação Infância Sem Pornografia. Autoria, vereador Fiorilo. Quórum, maioria simples. Vice-vereador Betão. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Júlio Obama. Senhor presidente, peço vista da matéria sem discussão. Pedido de vista está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 12, primeira discussão.
altera dispositivos da Lei 9.675, de 16 de dezembro de 99. Autoria, vereador Pardal. Parecer já lidos. Quórum, maioria simples. Vice-vereador Zé Márcio. O projeto está em discussão. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, vereador Pardal. Agradecer aos pares por essa aprovação em primeira discussão. E vamos estar apresentando em segunda discussão, senhor presidente, alterando um substitutivo com relação acerca do que é proposto nesse projeto original. Então, amanhã, vamos estar apresentando aqui essa alteração com relação ao horário. Com relação ao atendimento aos artesãos na Rua Alfred e a alteração do horário, passando o que prevê a lei hoje, vereador Betão, de 19 até 24. A proposta inicial no projeto seria de 18 até as 24. Então, nós vamos, com o projeto substitutivo amanhã, alterar de 18h30 até as 24 horas. Isso com a anuência já do líder do governo, também com o pessoal da Secretaria de Atividades Urbanas e, principalmente, os artesãos aqui da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Número 13, primeira discussão. Acrescenta o inciso 4 ao artigo 1º e altera a redação do artigo 2º da Lei 12.781, de 12 de novembro de 2013, que dispõe sobre a vedação à alteração de denominação de logradouros públicos. Autoria, vereadores Fiorilo, Kennedy Ribeiro. Parecer já lidos. Quórum, maioria simples. Observação. Vista, vereador Charles Evangelista. O projeto está em discussão. Pela ordem, vereador Betão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Betão. Peço vista da matéria, sem discussão, senhor presidente. Pedido de vista está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 15, apreciação preliminar. Não, desculpa. Número 14, dispõe sobre a criação do programa O que eu quero ser quando eu crescer, na rede municipal de ensino da cidade de Juiz de Fora e da outras providências. Autoria, vereadora Ana Rossignoli. Parecer já lido. Quórum, maioria simples. Vice-vereador Betão. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Ana. Senhor presidente, inclusive o vereador Júlio Obama esteve aqui, mas eu pedi a ele que esse projeto de lei foi acordado com a Secretaria de Educação. Juntamente conosco esteve o vereador Zé Márcio, líder do governo. Amanhã nós vamos estar entrando com o substitutivo, o vereador Obama. Se o senhor quiser, a gente fará a explicação detalhadamente amanhã, já diante do substitutivo. E eu peço o voto favorável aos pares. Obrigado. O projeto continua em discussão. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 15, apreciação preliminar. Dispõe sobre a forma de destinação dos juros recebidos a partir dos recursos aplicados, oriundos e não utilizados à bilhetagem eletrônica nos coletivos urbanos e outras providências. Quórum, maioria simples. Vice-vereador Betão, Zé Márcio, Fiorilo, Pardal, Sargento Melo, Júlio Obama, Charles Cido Reis. Sobressado, vereador Betão. O projeto está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador André. Peço a palavra. Com a palavra, vereador André Mariano. Peço vista sem discussão, presidente. Pedido de vista está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 16, apreciação preliminar. Dispõe sobre o programa Saúde Vocal e Auditiva dos professores da Rede Municipal de Ensino e de outras providências. Autoria, vereadora Ana Rossignoli. Observação, leitura dos pareceres. Comissão de Legislação solicita parecer da Assessoria Jurídica, vereador Pardal. Parecer pela inconstitucionalidade e ilegalidade da matéria. Vereador Pardal. Inconstitucional e ilegal, vereador Zé Márcio. Inconstitucional e ilegal, vereador Marlon Esqueira. Lidos os pareceres. A apreciação está em discussão. Pela ordem, vereadora Ana Rossignoli. Senhor presidente, eu peço aos nobres colegas para a gente rejeitar esta preliminar, uma vez que nós já estamos negociando, junto à Secretaria de Saúde, que os maiores danos que o professor tem durante a sua trajetória e a sua caminhada são problemas vocais
e auditivos. E os professores, na maioria das vezes, eles se afastam de licença por estarem afônicos, por estarem com problemas de saúde. Se tiver uma prevenção, nós vamos evitar muitos dos atestados que são dados a esses servidores, reduzindo assim os gastos do município. Então, nós estamos em negociação e eu pediria a rejeição desta preliminar e aí, no próximo período, a gente determina o que pode ser feito. Obrigada, senhor presidente. A apreciação preliminar está em discussão. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores que concordam com o parecer de legalidade da Comissão de Legislação permaneçam como estão. Rejeitado o parecer da comissão, o projeto vai prosseguir. Estamos encerrando. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama. Senhor presidente, gostaria de pedir ao senhor Raimundo para retirar nosso projeto, que muito parecido com um que já existe em relação à Marcha para Jesus. Pela ordem. Pela ordem, vereador Zé Márcio. Senhor presidente, parabenizar a vereadora Ana pelo entendimento e que a gente possa realmente buscar uma forma de aprovar o seu projeto. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Senhor presidente, por gentileza, solicitar através de Vossa Excelência, senhor Raimundo, vai incluir para a ordem do dia de amanhã o processo 8021 de 2007, que trata sobre o título honorífico dessa casa, senhor presidente. Aqui, inclusive, senhor presidente, eu não sei se já foi solicitado 2 extraordinárias para amanhã. Já. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Sargento Melo. Pedir ao nosso nobre para colocar amanhã na pauta o projeto 218/2017, por favor. Pela ordem, vereador Marlon. Desculpa, vereador. Peraí, só um minuto. Sargento Melo, fiquei distraído aqui. Na pauta o projeto 218/2017, por favor. Os vereadores que concordam com as inclusões permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, vereador Marlon. Pedir, através de Vossa Excelência, ao senhor Raimundo para tirar o projeto de lei de nossa autoria que dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção nas placas de atendimento prioritário do símbolo mundial da conscientização do transtorno de espectro autista. Projeto este que vai ser substituído por um novo entre eu e o nosso nobre, grande amigo vereador Júlio Obama. Então, o pedido de retirada dos 2 projetos está em votação. Os vereadores concordam ou permaneçam como estão. Aprovado. Estamos encerrando a presente reunião.